Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Que a presença de Deus possa estar agora chegando na sua casa, no seu trabalho. Não sei onde você assiste e participa conosco desse momento de consagração de jejum, mas eu peço que essa presença maravilhosa de Deus possa chegar até o seu coração. Presença essa que em Isaías capítulo de número 6 é chamada de presença poderosa. Diz assim o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com as 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. É nesse ambiente de reverência, de entrega, de presença do Espírito Santo, que nós vamos entrar agora, para que possamos, cortando todas as distrações em volta, nos concentrar naquilo que Deus é, Santo, Todo-Poderoso. E assim com o coral de anjos e o coral celestial, possamos declarar: Deus Santo, Santo, Santo e Poderoso. Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque nós queremos dizer que só o Senhor é adorado, só o Senhor é bendito, e não há outro nome a quem nós queremos consagrar a nossa vida, nossa história e a nossa devoção como o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, santo e poderoso Ele é. Santo, Santo, Santo.
tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, te entrego a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Possa entregar tudo ao Senhor essa noite, não somente as suas dificuldades, não somente aquilo que tem te entristecido, aquilo que talvez tenha enchido o seu coração, mas que você venha entregar o seu coração por inteiro, o seu coração por completo, que tudo aquilo que há dentro de você, tudo aquilo que há em você, que tudo seja entregue em nome de Jesus no altar, para que Ele possa tomar conta e fazer da vontade dEle a nossa vontade. E é a respeito do nosso coração, é a respeito disso que nós vamos conversar hoje à noite. Bom, sábado à noite, semana inteira já se passou, algumas coisas já possam ter acontecido na sua vida, algumas dificuldades você encontrou. Na segunda-feira talvez a sua semana não começou lá tão boa, mas talvez as coisas foram se resolvendo. Ou a semana começou muito bem e durante a quarta-feira, talvez na quinta-feira, alguma coisa tomou conta do seu coração, alguma coisa tomou conta da sua rotina e fez com que tudo se desandasse. Mas a verdade é que a semana se passou e muitas coisas nós vimos. Os nossos olhos captaram muitas informações, muitas imagens foram registradas através dos nossos olhos. E é a respeito dos nossos olhos e do nosso coração que nós vamos conversar essa noite. Um certo poeta diz que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Tudo aquilo que nós vemos é como se tudo aquilo entrasse para dentro de nós e pudesse causar algo dentro de nós. A verdade é que não só um poeta disse que aquilo que nós vemos, aquilo que os nossos olhos são capazes de capturar, podem trazer algo, causar algo dentro de nós, mas Jesus Cristo também disse isso em Mateus 6, no versículo 22, dizendo o seguinte: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. No versículo 23, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Os nossos olhos são capazes de trazer informações que não vão apenas permear a nossa mente por aquele segundo, por aquela fração de minuto ou segundo milésimo daquele momento,
mas os nossos olhos vão captar algumas imagens, vão captar algumas informações, e essas informações vão encher o nosso coração, essas informações vão permear a nossa mente, e ali elas vão ficar registradas, e várias coisas acontecerão a partir daquele momento. E o mais interessante é que isso tem muito a ver sim com o sobrenatural do Senhor. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Versículo 2, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra do Senhor. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo, desta presente era, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mais interessante é que quando nós falamos sobrenatural, nós estamos falando de um mundo, algo que excede os limites da natureza, excede os limites daquilo que nós vemos no nosso mundo real. Por isso que os olhos, para que nós possamos ver o sobrenatural, são tão importantes. Afinal, nós precisamos ver algo que naturalmente nós não somos capazes de ver. E Cristo já disse que se os nossos olhos estão cheios de coisas boas, se há luz em nossos olhos, se aquilo que nós colocamos a nossa visão é capaz de enxergar luz, é capaz de enxergar coisas boas, todo o nosso corpo, toda a nossa mente, todo o nosso coração será repleto de luz. Paulo já disse que o Deus desta era, aquele que está maquinando o sistema deste mundo, tem cegado a mente, ou seja, os olhos espirituais, os olhos da qual nós enchemos o nosso coração, talvez estão cegos. A verdade é que esse risco está presente não só para mim, mas para você. Não só para você, mas para todos aqueles que até mesmo frequentam uma igreja, até que está aí conectado em um sábado à noite na sua casa. Você corre o risco de estar com o seu coração cego, com a sua mente cega, por conta de que os seus olhos não estão naquilo que realmente importa. O problema é que os nossos olhos estão se acostumando demais com as coisas naturais. Os nossos olhos, que são responsáveis por iluminar todo o nosso ser, toda a nossa mente, todo o nosso coração, está cego pelo Deus deste mundo, está cego pelo mundo, por todos os prazeres e por todas as coisas naturais que Ele tem nos oferecido. A verdade é que o mundo oferece dia após dia coisas naturais para desfrutarmos neste mundo, nesta terra, o melhor do que ela pode nos dar. E infelizmente, essas coisas, infelizmente, tudo isso tem cegado o nosso coração, tem cegado a nossa mente e tem nos incapacitado de viver o sobrenatural. Talvez você passou a semana inteira tentando viver esse sobrenatural que nós estamos falando, nós temos conversado, nós temos orado, nós temos clamado a Deus, nós temos sido ministrados por canções e por mais e mais palavras. Mas a verdade é que talvez os nossos olhos não estejam tão atentos a esta mensagem. A verdade é que o Deus dessa era cega o coração, cega a mente, fecha os olhos espirituais daqueles que estão frios, daqueles que já não mais creem na mensagem do Evangelho, daqueles que têm se deixado levar por este mundo. E eu faço uma pergunta para você que eu faço para mim todos os dias: será que eu tenho me esfriado? Será que o meu coração tem se fechado? Será que o meu coração tem se tornado frio, a ponto de uma cegueira tomar conta dele? A ponto de que os meus olhos estejam fixos naquilo que é natural, naquilo que é deste mundo, naquilo que é escuridão, e não vendo mais, e não mais sendo alimentado por aquilo que é eterno. A verdade é que os nossos olhos, eles são responsáveis para nutrir o nosso coração. E eu te pergunto, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? É ali que estará o seu tesouro. Em Mateus 6, onde nós lemos essa instrução de Jesus, Ele mesmo disse isso antes: aonde estará o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ah, meus irmãos, os nossos olhos têm visto coisas naturais demais,
Por isso, às vezes, o nosso coração está em coisas naturais. O nosso coração está no sistema desse mundo. O nosso coração está naquilo que o mundo sustenta como bom, o mundo sustenta como prazeroso. Mas a verdade é que nós temos deixado de experimentar algo sobrenatural, algo que é eterno, algo que transcende esse mundo, pelo simples fato de que os nossos olhos estão cegos para aquilo que é eterno. Mas o mesmo Paulo, que escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Deus desta era cegou a mente, o coração daqueles que não creem o Evangelho. Este mesmo Paulo escreve em Colossenses, uma carta aos Colossenses, no versículo 3, dizendo da seguinte maneira no versículo 1: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensam nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Ah, meus irmãos, aqui está o antídoto. Aqui está o remédio para curar a minha, a sua, a nossa cegueira. Aqui está o remédio para que possamos então tomá-lo e não simplesmente mais ver as coisas naturais, não simplesmente apenas apoiar a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente naquilo que é natural. Mas aqui está o remédio. Aqui está a cura para a nossa cegueira, para que eu e você possamos não apenas viver, mas ver e apalpar o sobrenatural de Deus. E é desse remédio que eu tiro algumas lições. Primeiramente, no versículo 1 ele diz: mantenham os olhos fixos. A verdade é que eu e você nós devemos perseverar, meus irmãos. Aqui Paulo diz que nós devemos manter. Isso já significa que eu e você nós temos... infelizmente, nós podemos cometer alguns deslizes e os nossos olhos não mais se manterem firmes nas coisas do alto, mas se desviar para um lado e para o outro. A verdade é que esse mundo, ele tem muita tentação. A verdade é que os poderes deste mundo causam muita tentação. É muito tendencioso de nós, do nosso coração, sede pelo poder. Sede por aquilo que esse mundo tem para oferecer de natural demais. Mas Paulo diz: mantenham, meu irmão, minha irmã, essa noite mantenha. Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Você quer viver o sobrenatural do Senhor na sua casa, na sua vida, nessa cidade, na igreja, com a sua família, com seus amigos, em todos os lugares você quer viver e ver o sobrenatural do Senhor? Por isso mantenha, persista, persevere. Isso faz parte do caráter do discípulo de Cristo. Isso faz parte do caráter daquele que decidiu seguir a Cristo. Nós precisamos perseverar. A tentação vai vir, o Deus desta era vai tentar fechar os nossos olhos, fechar a nossa mente, esfriar o nosso coração, colocar a nossa atenção naquilo que é natural demais. Por isso mantenha-se firme, mantenha a sua fé viva, persista, não desista. Nós estamos apenas começando, na verdade encerrando a nossa primeira semana. Tem mais 2 semanas ainda, por isso não desista. É difícil, eu sei, eu me compadeço de você porque também é difícil para mim, é difícil para todos nós, mas a verdade é que nós somos convocados a persistir, a mantermos firmes. Mas não somente manter, mas manter os nossos olhos fixos na realidade do alto. Perceba que às vezes as suas conversas, perceba que às vezes a sua vida, ela tem ficado fixa demais naquilo que provém deste mundo. Eu não estou dizendo para você entrar em um mantra na sua vida, entrar em uma atmosfera de que você já não vai mais olhar a sua vida ao redor, de que você não vai mais se preocupar com as coisas que vão acontecer, que você não vai mais se planejar para aquilo que você vai viver aqui nessa terra. Mas a verdade é que às vezes nós temos olhado demais para ela. Nós temos sido tentados demais a olhar para as coisas do agora. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso conseguir, eu preciso conquistar, eu preciso viver, eu preciso agora. E nós temos deixado de nos preocupar com a eternidade. Nós temos deixado de nos preocupar com a realidade do sobrenatural. Às vezes o natural demais tomou conta do nosso coração.
E nós já não somos mais capazes de ver ou enxergar aquilo que é sobrenatural, porque os nossos olhos, além de não manterem-se fixos, quando eles estão tentando se manter fixo, eles não olham para Cristo, eles não olham para Deus, eles não pensam aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para o seu coração e para a sua vida, mas você começa a olhar e traçar os seus planos. A verdade é que para mim e para você, meus irmãos, que já fomos ressuscitados com Cristo, aqueles que já estão vivendo uma nova vida, ou seja, eu e você, nós temos uma responsabilidade, e nós temos aqui a oportunidade de entender que a cura para a nossa cegueira, a cura para aquilo que tem enchido a nossa mente de coisas naturais, ela parte de 2 princípios: manter, persevere, não desista. Não é porque foi a primeira semana de jejum que ela foi difícil que você vai desistir. Não é porque você tem orado há um tempo que você vai desistir, mas mantenha os seus olhos fixos naquilo que é eterno, naquilo que é do Senhor. Mantenha, persevere. Em segundo lugar, busque viver não somente aquilo que você vê, não somente aquilo que você pode fazer, mas olhe para uma realidade completamente diferente da sua. Realidade do alto, a realidade da eternidade. Porque os sonhos de Deus, os projetos, os planos de Deus são muito maiores do que os meus e do que os seus. Por isso, viver o sobrenatural, nós precisamos romper com essa cegueira. Nós precisamos romper com toda a preocupação deste mundo, com tudo aquilo que tem tentado nos cegar, tentado blindar a nossa mente. E nós devemos nos manter firmes, apostos, em todo momento, com os nossos olhos, com o nosso coração e com a nossa mente, fixos naquilo que é eterno, fixos naquilo que vem e provém do Senhor. O que você deseja, pode ser que Deus não deseja. O que você está fazendo hoje, talvez seja algo que Deus não queira que você esteja fazendo, e talvez isso esteja tomando demais o seu tempo. Isso talvez esteja deixando as coisas naturais demais e tem te impedido de ver e experimentar o sobrenatural do Senhor. Por isso, quer experimentar o sobrenatural, quer viver de maneira sobrenatural, abra os seus olhos para aquilo que é eterno e mantenha-se firme, em nome de Jesus. Gostaria de convidar o pastor Denis. Nós vamos estar orando neste momento, para que nós possamos manter os nossos olhos fixos, para que a nossa mente, os nossos olhos venham se abrir para aquilo que é do Senhor, para aquilo que é eterno. Quero convidar você, aonde quer que você esteja agora, se você tem condições, se ajoelhar conosco. Nós vamos consagrar ao Senhor a nossa vida, nosso coração, vamos consagrar ao Senhor os nossos olhos. Pai, a Tua palavra mesmo nos diz: não atentando para as coisas que são terrenas, e sim para aquelas que são do alto. Porque as terrenas são passageiras, mas as do Senhor são eternas. Senhor, muitas vezes nós temos perdido o melhor do Senhor apenas por causa do embaçamento das nossas vistas, olhando apenas para o que esse mundo pode oferecer e pode nos dar, e perdendo de vista o horizonte que o Senhor tem ampliado para enxergarmos além do Senhor. Além no Senhor. Pai, pinga esse colírio nos nossos olhos espirituais hoje, Deus. Abra os nossos olhos para que possamos contemplar aquele caminho que o Senhor tem aberto, aquela porta que o Senhor tem aberto, e fecha os nossos olhos para tudo aquilo que não é teu, que não provém de ti, que pode nos levar a uma confusão, que pode nos levar a um prejuízo. Senhor, nós queremos andar no sobrenatural, e para isso nós precisamos enxergar o sobrenatural, porque senão os nossos pés vão tropeçar, o nosso coração vai desanimar, a nossa vida vai se perder. Então abra os nossos olhos para que possamos contemplar, em nome de Jesus. Tira a cegueira desse homem que tem andado por tantos lugares e tem visto tantas coisas terrenas, tentando encontrar ali o motivo da sua vida. Quebra a cegueira dessa mulher, desse jovem, desse adolescente que ora conosco, dessa família, para que possamos juntos enxergar os teus planos, os teus propósitos, os teus projetos. Deus, nós vamos nos manter firmes, nós vamos perseverar, nós vamos buscar a tua face, porque, ó Deus, os nossos olhos estarão acostumados a enxergar o teu propósito, a enxergar a tua vontade, e não mais acostumados a enxergar a nossa, esse momento terreno e esse momento que passamos.
Por isso, Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que possamos enxergar e que possamos ter iluminados os olhos do nosso coração para contemplar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pedimos isso, Pai, e clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e que Deus possa fortalecer profundamente o seu coração e que Ele possa trazer sobre você a iluminação dos seus olhos espirituais para enxergar o bom e o perfeito propósito para o seu coração. Mas entregue a sua vida. E amanhã nós estaremos aqui e nos encontraremos novamente às 20 horas. Deus abençoe e até amanhã. Entrego